porque é sempre bom estar aqui. Eu sei que é uma responsabilidade, mas é um prazer muito grande falar da palavra do Senhor. A própria Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio, e graças a Deus, por onde quer que nós andamos, nós gostamos de anunciar as boas novas do Evangelho. Filipenses 3, versículo 2 a seguir, na versão que eu tenho em mãos aqui, diz o seguinte: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei por perda, por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo. Sente aí com a sua Bíblia aberta. Glórias a Deus. Paulo escreve essa carta chamada de Filipenses à igreja de Filipos, que era uma cidade que ficava em uma província romana da Macedônia, região que hoje faz parte ali da Grécia. A igreja de Filipos foi a primeira igreja fundada por Paulo na Europa, na sua segunda viagem missionária, conforme nós podemos ver lá em Atos 16. Os irmãos bem lembram a história. Paulo e Silas chegam ali na cidade de Filipos e começam a pregar o evangelho, começam a fazer os cultos aí ao ar livre, à beira do rio, e sempre que eles iam para o lugar de oração e adoração, saiu uma mulher gritando: esses homens são servos de Deus, e começava a elogiar, e aquilo ali foi perturbando Paulo, e Paulo repreendeu o espírito maligno daquela mulher, e isso não gerou aplausos, não gerou like no Instagram, não gerou curtida e coraçãozinho, gerou uma prisão. E através dessa prisão, agora aqueles que iam para a beira do rio, no lugar de adoração, fizeram da cadeia um lugar de oração e adoração. Deus brada naquele lugar, dá um terremoto que não destrói, mas que apenas solta as cadeias. Deus usa ainda Paulo para salvar o carcereiro, não só da morte física, mas da morte eterna, mas também para salvar toda aquela família. E assim foi o contexto de quando Paulo fundou aquela igreja ali em Filipos. É onde ele escreve essa carta de Filipenses. Anos depois, quando Paulo escreveu essa carta, mais uma vez ele estava preso. Dessa vez, ele, como não perdia tempo, usava suas prisões também para escrever, estudar. Certa vez ele diz o seguinte para um dos seus servos e irmãos em Cristo, alguns dos servos na questão de auxiliares: tragam para mim a minha capa, os meus livros e principalmente os pergaminhos. Paulo não perdia tempo. E Paulo, em uma dessas suas prisões, ele escreve essa carta, porque Paulo ficou sabendo que mesmo que a igreja de Filipos era uma bênção em partes, Paulo inclusive agradece nessa carta porque a igreja de Filipos enviava recurso financeiro para ele, mas Paulo ficou sabendo que naquela igreja também tinha sérios problemas, e a maioria deles causados por causa de falsos mestres, que ensinavam falsas doutrinas, e por inveja de Paulo, ficavam caluniando Paulo, e questionando o seu apostolado, se era verdadeiro ou não. Então eu acho interessante que Paulo, preso numa cidade distante, numa época que não tinha WhatsApp, que não tinha internet, que não tinha TV, que não tinha jornal impresso, ele ficou sabendo, irmão Wesley, dos problemas lá. E aqui eu quero abrir um parênteses, para que Deus coloque temor no nosso coração, no meu e no seu. A nossa fama corre, seja para o bem ou para o mal,
a nossa fama corre. Seja para a glória de Deus ou para a vergonha do Evangelho, a nossa fama corre. Temos que ter cuidado. Temos que ter muito cuidado. Então, Paulo escreveu essa carta tratando das questões ali doutrinárias, como sempre, agradecendo o pessoal que mandava as ofertas para ele. E como eu disse, em quase todas as igrejas que Paulo plantou, ele teve problemas, com falsos mestres, que sempre queriam descredibilizar o seu apostolado. Eu não sei quem estava aqui quando eu preguei na segunda carta de Corinto, aonde os falsos mestres ali da igreja de Corinto falavam o seguinte: Paulo não é apóstolo verdadeiro não, porque além dele sofrer daquele tanto, se ele fosse um homem de Deus, Deus não deixava ele sofrer daquele tanto. E eles questionavam o apostolado de Paulo, falando também o seguinte: se Paulo fosse um homem de Deus verdadeiramente, ele teria carta de recomendação da igreja de Jerusalém. Quando o pastor David vai pregar em algum lugar ou viajar, você leva a carta, não leva? De recomendação? Então Paulo não tinha essas cartas de recomendação. E você vai ler lá, se você estava aqui no dia, talvez você lembre, que o apóstolo Paulo fala assim: vocês são minha carta viva. Olha quem eram vocês antes de eu ministrar o evangelho aqui, e olha quem são vocês hoje. E ali, nessa carta, no versículo 2 e 3, Paulo começa a fazer sua defesa e orientar o povo ali da igreja de Filipe. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e não nos gloriamos em Cristo, e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Aqui Paulo começa ao mesmo tempo dando uma alfinetada ali nos falsos mestres que gloriavam na carne, que gloriavam em si mesmo, e já deixando ensinamentos profundos. Eu me lembro quando Jesus foi falar a respeito dos fariseus que confiavam na carne. Jesus diz o seguinte: 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e um publicano. Na época de Jesus, as pessoas que eram mais mal faladas eram os publicanos e as meretrizes. E aí ele diz o seguinte: o fariseu orava de si para si e começava a se vangloriar. Eu oro tantas horas, dizimo, jejuo 2 vezes por semana, faço isso, faço aquilo outro. Começou a falar todo o seu currículo ali religioso, ao passo que o publicano batia no peito e não tinha coragem nem de olhar para o céu. E Jesus disse: esse publicano desceu para sua casa justificado, e aquele que confiava na sua carne, ele não foi justificado. E Paulo, como um bom representante de Cristo, como um bom imitador de Cristo, ele começa a falar para acautelai-vos, ou seja, tenha cuidado desses falsos obreiros, desses que ficam contando vantagem pelas suas performances. E aí no versículo 4 a 6, Paulo dá uma carteirada espiritual, vamos dizer assim. Olha o que Paulo fala, versículo 4 a 6. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Sabe o que Paulo está falando aqui? Maico, vocês acham que vocês têm uma alta performance? Eu estava muito à frente de vocês. Vocês acham que vocês jejuavam, que vocês oravam, que vocês eram santos? Eu estava muito à frente de vocês. Mas o versículo 7 e 8, que é o tema que eu quero trabalhar aqui com vocês, ele diz o seguinte: mas o que para mim era lucro, isto considerei por perda, por causa de Cristo. Versículo 8: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e a considero como refúgio. Algumas versões vão dizer como esterco, para ganhar a Cristo. O tema dessa mensagem é perder para ganhar. Perder para ganhar. Vocês já perceberam que o evangelho de Deus é sempre assim? É perder para ganhar?
Jesus diz o seguinte: o reino de Deus é semelhante a um homem que andava num campo e achou um tesouro. Foi lá e vendeu o quê? Tudo quanto tinha e adquiriu para si aquele tesouro. O reino de Deus é perder para ganhar. Ele vai dizer na parábola seguinte: o reino de Deus é como um homem que era colecionador de pérolas e achou uma pérola de grande valor. E ele foi lá e vendeu tudo e adquiriu para si aquela pérola. Jesus diz o seguinte: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz. Tomar a cruz ali era o quê? Morrer para si mesmo. E siga-me. O reino de Deus é perder para ganhar. Comentava aqui com os músicos sobre aquele louvor: há um lugar onde que se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. E Paulo começa a mostrar essas verdades, essas realidades ali. Mas é interessante que quando nós lemos esses versículos 7 e 8 isolados, a maioria de nós fazemos aplicação para os nossos dias desses dois versículos, 7 e 8, sobre perder para ganhar. Fazemos uma aplicação muito distante daquilo que Paulo escreveu. Por que eu digo isso? Eu, no começo da minha fé, eu já falei isso, eu já vi muita gente falar isso. Eu larguei tudo por causa de Deus. Aí você vai ver o tudo que o cara largou: cachaça, droga, prostituição. Isso é tudo? Isso é nada. Então as pessoas às vezes: larguei tudo por causa de Deus. Pinga, ser brigão na rua. Isso é tudo? Isso é menos do que nada, é só coisa ruim. Segunda coisa que às vezes as pessoas fazem é a aplicação desse texto aqui quando vai ler, trazendo para os dias de hoje. Para alguns, quando o apóstolo Paulo fala assim que largou tudo, é igual isso, nesse sentido que eu estou falando: o apóstolo Paulo largou o pecado, largou isso, largou aquilo. Não, não é isso que o apóstolo Paulo está falando. O apóstolo Paulo largou para trás, que ele deixou tudo como perda, era uma carreira religiosa exemplar. Uma carreira religiosa exemplar. Mais ou menos, para vocês terem uma ideia mais ou menos do que seria isso, alguns historiadores vão dizer que Paulo era membro do Sinédrio, que era a Suprema Corte da época, uma espécie de Suprema Corte da época. Era como se Paulo fosse um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que tem todas as regalias que ele tem, e dissesse o seguinte: eu vou largar tudo isso aqui e vou começar a andar o Brasil e o mundo pregando o Evangelho. O que o apóstolo Paulo está falando que largou é o quê? Todo aquele currículo que as pessoas olhavam e falavam assim: nossa, esse aí é um homem de Deus. Ele largou toda a fama, toda a pompa que ele tinha, todo o dinheiro que aquilo lhe trazia, todas as regalias que o cargo dele trazia. Para quê? Para conhecer a sublimidade da revelação de Cristo Jesus. O cerne do Evangelho é isso: é perder para ganhar. Às vezes eu converso com algumas pessoas, as pessoas falam assim: não adianta nada eu não fazer tal coisa, porque tal coisa está no meu coração, então não adianta nada eu fazer. Pelo contrário, meus irmãos, o Evangelho é exatamente isso: eu estar com vontade de fazer uma coisa, mas eu largar de fazer, porque eu sei que aquilo entristece o Espírito Santo de Deus. Esse é o cerne do Evangelho. Esse é o cerne do Evangelho. As pessoas pensam: eu estou com vontade de fazer tal coisa, então eu vou fazer, porque já está no meu coração. Não, irmãos. Quando Jesus estava ali no Getsemane, ele falou assim: Pai, Jesus, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Todavia, seja feita a sua vontade. Hoje, existe muito pregador, muita gente, mas é muita gente mesmo, inclusive, a tal das igrejas inclusivas, que diz o seguinte: Deus te aceita como você é. Vem para o Evangelho que Deus aceita você como você é. Meus irmãos, Deus não aceita ninguém como Ele é. Se fosse assim, Jesus não precisava morrer para nos salvar. Nós só somos aceitos por Deus quando Ele olha para o pastor David e vê Cristo na vida dele. Ele só aceita o irmão Sócios quando ele olha para a vida do irmão Sócios e vê Cristo na vida dele. Por isso Ele é nosso Cordeiro Pascual. Por isso Ele é a propiciação dos nossos pecados. E muitas vezes, irmãos, com essas sofismas, esses argumentos que parecem certos, mas conduzem ao erro, eu vejo uma grande quantidade de gente
Pelo menos é a percepção que eu tenho, a eternidade vai mostrar se o que eu estou falando é certo ou errado, mas eu vejo uma grande multidão de pessoas caminhando a passos largos para o inferno, confiando em uma graça que não é a graça que a Bíblia oferece. A graça que a Bíblia oferece não é uma graça só para perdoar as lambanças que o irmão Emanuel faz. A graça que a Bíblia oferece é uma graça principalmente que capacita o irmão Emanuel de não fazer as lambanças que eu tenho vontade de fazer todo dia e muitas vezes faço. Essa é a graça que o Evangelho oferece. Agora, muitas pessoas querem usar a graça de Deus como escudo para pecar confortável. As pessoas acreditando nessas falsas doutrinas, que era o que acontecia ali, falsos mestres ensinando falsas doutrinas, as pessoas confiando naquilo ali, gostavam de confiar na sua performance, gostavam de confiar nas suas religiosidades, sem querer ofender ninguém, mas às vezes a religiosidade, seja católica, seja espírita, seja evangélico, é um dos maiores inimigos do cristianismo verdadeiro, porque quando a pessoa é uma pessoa religiosa, ela se esconde atrás da sua religiosidade. Agora, quando uma pessoa verdadeiramente serve de Deus, quanto mais a pessoa chega perto de Deus, mais ela entende que ela é miserável, mais ela entende que ela é pecadora, mais ela entende que ela necessita da graça de Deus. No começo do ministério de Isaías, ele fala assim: ai dos que fazem isso, ai dos que fazem aquilo, ai dos que fazem aquilo outro. Mas no capítulo 6, quando ele teve a visão do trono de Deus, ele falou assim: ai de mim, que sou pecador e vou perecendo. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós percebemos que nós não somos nada. Aquele jovem rico chega perto de Jesus se achando, pensando que era o bonzão. E aí ele fala assim: mestre, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Aí Jesus: faz isso e aquilo. Não, isso aí eu já faço desde a minha mocidade, desde a minha tenra infância. Quer ser perfeito? Vende tudo que você tem, dá aos pobres e segue-me. Você vai ter um tesouro no céu. A Bíblia vai dizer, irmão Lucas, que aquele jovem foi embora para sua casa triste, porque ele tinha muitos bens. Eu imagino aquele jovem, eu penso comigo, talvez não eu esteja errado, mas eu imagino aquele jovem indo embora pensando: primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Mas eu sou tão miserável, eu sou tão avarento que eu pensava que eu amava a Deus, mas agora eu não tenho coragem de abrir mão de tudo que eu tenho. E aí ele cai em si. Aquele jovem teve um encontro com Deus e viu a sua realidade de miséria. Então, meus irmãos, o cerne do Evangelho é perder para ganhar. Muitas vezes nós perdemos algo e ficamos tristes e começamos a murmurar, e nós nem entendemos que aquela aparente perda pode se transformar em um grande ganho. Quando eles jogaram José na cova e venderam ele para o Egito, aparentemente era uma grande perca. Perdeu o convívio dos irmãos, perdeu o convívio do pai, perdeu a herança, porque vocês sabem que Jacó não era pobre. Escravo não tem herança, mas aquilo que aparentemente era uma grande perca se tornou um ganho. Como que começou o ministério de Saul? O pai dele perdeu as jumentas, vai procurar. Ele teve um encontro com o profeta e foi ungido a rei. Como que aquela mulher da parábola de Lucas 15 descobriu que a casa dela estava uma bagunça? Quando ela perdeu a dracma e foi lá e acendeu a luz. Aí ela viu que a casa dela estava uma bagunça. Tinha que colocar em ordem, tinha muita sujeira. Então, meus irmãos, muitas vezes nós pensamos que perdemos algo, mas quando nós confiamos no Senhor, entendemos que o Evangelho de Deus é perder para ganhar, meus irmãos, vira uma chave no nosso espírito. Vira uma chave no nosso espírito. Uma das SEMADs, que era a Semana Missionária, lá em Sobradinho. Quantos irmãos já foram lá na época das SEMADs? Né? Não sei se você estava lá, irmão Wesley, quando o pastor chileno foi pregar lá, você estava? O pastor chileno, ele foi pregar lá na SEMADs.
E ali ele contando que tinha aberto uma igreja em um país onde era perseguido. E a igreja começou a crescer, começou a crescer, começou a crescer. Uma igreja para cerca de 200 pessoas, a igreja estava cheia. A igreja já estava bem cheia mesmo, tudo arrumadinho, pintadinho, os baterias, os instrumentos, tudo arrumado. E o pastor chileno saiu para pregar, né? Porque tem várias igrejas. E ali os perseguidores da obra de Deus vieram com as máquinas, os trator, derrubaram a igreja, quebrou o banco, quebrou o instrumento, quebrou tudo. E o povo daquela igreja ali ficou desesperado. E ligou para o pastor chileno. Pastor chileno, acabou tudo, pastor, acabou tudo. Eles destruíram a igreja, quebrou as baterias, quebrou os equipamentos de som, quebrou os bancos, quebrou tudo, acabou tudo, pastor chileno. E desesperado. Aí o pastor falou assim: a obra é de quem? É de Deus. Eles responderam: então se a obra é de Deus, o que está acontecendo? Essa igreja de 200 membros estava pequena para nós, vamos construir uma de 500. E eles foram lá e construíram uma igreja de 500. E alguns ainda disseram: mas nós somos 200, só como é que vamos construir uma de 500? Rapidinho estava cheia. Meus irmãos, às vezes as coisas que para nós parecem percas, se nós confiarmos no Senhor, é porque Ele tem algo maior, Ele tem algo melhor. Recentemente aqui na cidade, um amigo meu morava de aluguel já há muito tempo. E ele pagava baratinho, porque ele alugava a casa de um primo dele. E aí o primo dele tem que também é meu primo, tem um filho já de uns 20 anos e pediu a casa. E aí quando pediu a casa, esse rapaz ficou muito triste. Nossa, pagava baratinho de aluguel aqui na casa aqui, conheço todo mundo da vila, gosto de todo mundo. Ficou triste, parecia uma perca. Mas aí o que ele fez? Eu vou construir uma casa ali num lote ali da minha esposa, que é na mesma rua. Em pouco prazo, irmãos, ele foi lá e construiu a casa. Os amigos ajudou nas de mão, construiu a casa e está lá. Se não pede a casa para ele ia ficar pagando aluguel ali mais 5, 10, 15, 20 anos. Mas como pediu aquilo que parecia uma perca, e agora? Como que eu vou alugar uma casa para pagar baratinho desse jeito? Que lugar, rapaz? Deus quer dar uma casa nova. Entendeu? Por isso Davi falou assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas todavia nós faremos menção do nome do Senhor. Glórias a Deus. Meus irmãos, no tempo de crise, Isaac semeou e colheu a 100 por 1. Todos os milagres, irmãos, foram por causa de coisas difíceis. Por que Lázaro foi ressuscitado? Porque tinha morrido. Por que a mulher do fluxo de sangue foi curada? Porque estava 12 anos doente. Por que o paralítico de Betesda foi curado? Porque estava 38 anos paralítico. Então, meus irmãos, nós não podemos olhar para as adversidades como se fosse o fim da nossa vida. Eu já preguei sobre isso aqui e eu vou falar de novo. Muitas pessoas que saíram ali do Egito, saíram com a mentalidade de escravo. Ele saiu animado, glória a Deus, e ouro para cá, e brinco de ouro para lá, e colar, vasilha, né, despojou o Egito, saiu todo mundo feliz. Daqui 3 dias está todo mundo murmurando: trouxe nós aqui para a beira do mar aqui para matar nós, olha lá o exército. Aí abre o mar, chega do outro lado: Deus é bom demais. E toca pandeiro e dá glória a Deus, corim de fogo, hino da harpa. Aí Deus é bom demais. Daqui 3 dias falta água. Não, Deus quer matar nós mesmos, trouxe nós aqui para morrer. Mentalidade de escravo, irmãos. Agora quem tem mentalidade de filho, eu pelejo para ensinar isso para meus filhos. Falo: filho, mesmo sem você entender por que o papai está te corrigindo, por que o papai está te proibindo de alguma coisa, o papai ou a mamãe, você tem que confiar que nós queremos o seu bem e que nós te amamos. Eu já contei o testemunho aqui do Miguel, quando eu levei ele no hospital, e ali ele estava com uma infecção, e tinha que tomar uma injeção, e ele ficou revoltadíssimo, por que eu deixei a enfermeira dar injeção nele. E na hora que ela veio com a injeção, ele gritava: pai, não deixa não, pai, não deixa não, pelo amor de Deus, eu não gosto de coisa fiada, não deixa não. Irmão Elzo já viu o jeito que ele é escandaloso: não deixa não, não deixa, não deixa. E ela aplicava a injeção, e ele olhava assim para mim: pai, pai, gritando. E eu não sabia se eu chorava ou se eu ria, porque aquela situação. E aí depois ele chorando, e aí a enfermeira saiu, eu abracei ele e falei assim: filho,
Isso aqui é para o seu bem. Isso aqui é para o seu bem. E nós, irmãos, precisamos subir de nível. Às vezes Deus dá uma apertadinha para nos levar a um nível maior, e nós já começamos a chorar: pai, por que isso, por que aquilo outro? Calma, Deus quer te fazer crescer. Deus quer te fazer crescer. Os atletas de final de semana, irmãos, não tem condição de competir com atletas de ponta. Por quê? Porque os atletas de ponta, vocês vão ver que eles já começam se abdicando de muitas coisas desde criança, e o resto da carreira. Então, às vezes, irmãos, nós temos que perder para ganhar. Estuda a biografia dos maiores homens de Deus que pisaram nessa terra. Eles abriram mão de muitas coisas, inclusive coisas que são até lícitas, mas que são embaraço. Hebreus diz: deixando para trás todo o pecado e embaraço. Tem coisa que não é pecado, mas é embaraço. Só aqueles que ousam bater de frente com essa cultura do mundo, só aqueles que ousam negar a si mesmo, só aqueles que ousam ir contra as ideologias mundanas, só aqueles que ousam ser verdadeiramente fiéis, independente das circunstâncias, têm as grandes experiências com Deus. Eu encerro dizendo o seguinte: eu estava aqui na hora do louvor e chorei muito pensando. Eu estava ali na hora do louvor falando com Deus: Deus, me usa, Deus. Me dá uma palavra para me passar para essa igreja, me dá uma palavra para me passar para o povo. E aí o Espírito Santo falando: aqui, na igreja, no momento desse aqui, a gente clama, a gente chora, a gente dá glória a Deus, a gente celebra. Mas muitas vezes, quando nós estamos sozinhos, ou em situações embaraçosas, nós não nos preocupamos em entristecer o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus falava o seguinte: evita me entristecer, se relaciona comigo diariamente, porque o dia que você chegar aqui, você não vai precisar ficar pedindo me usa, porque nós já vamos chegar bem conectados. Não entristeçamos o Espírito Santo de Deus. Não entristeçamos o Espírito Santo de Deus. Eu tenho ciúme da minha esposa, eu tenho ciúme da minha mãe, eu tenho ciúme dos meus filhos, e dependendo do que eles fazem, eu fico triste. O Espírito Santo de Deus tem ciúme de nós. Tem ciúme de nós. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. E eu quero aproveitar para convidar vocês. Quarta-feira que vem é o aniversário da ADS San Remo. Amém?